Oi, gente, vocês estão joia? Espero que esteja tudo bem. Vamos papear um pouquinho. Bom, eu já comentei com vocês, né, que eu estou passando pelo meu segundo puerpério, pelo meu segundo pós-parto, ou, se vocês preferirem também, pelo meu segundo resguardo, né? E refletindo, e até mesmo comparando os dois resguardos, eu decidi compartilhar uma experiência com vocês. No meu primeiro resguardo, eu era muito jovem, né? E eu acabei cometendo alguns erros comigo mesma, né? Não digo com o meu filho, porque eu dei o melhor que eu podia nas condições que eu tinha, né? E é claro que com os anos a gente vai ficando mais experiente, né? Mas eu digo enquanto mulher mesmo, né? Eu acho que eu deixei muito de me cuidar e de me olhar durante essa fase tão delicada. É uma fase, eu acho que a gente se prepara tanto para o nascimento do bebê, a gente se prepara tanto para comprar roupinhas, né? Para deixar tudo preparado durante alguns meses ali, mas a gente se esquece desses 45 dias em questão do nosso psicológico mesmo. E é sobre isso que eu vim refletir com vocês hoje. No meu primeiro resguardo, né, da primeira vez, eu fiquei muito... eu acho que eu não soube lidar com o que eu estava passando naqueles dias. E eu deixei muito de me olhar, né, com a desculpa de, depois eu vejo, ou de, agora a prioridade é somente o bebê. Mas a mãe também, ela precisa de um cuidado e de uma observação, de uma atenção daqueles que estão à volta dela, porque a chance de acontecer uma depressão pós-parto ou da mãe desenvolver uma ansiedade nesta fase é muito grande. Tanto é que eu fui, né, agora, quando eu estava grávida da minha segunda filha, né, da minha segunda gestação, que eu conversando com a médica sobre isso, falando, né, sobre vitaminas, porque a gente vai adquirindo mais experiências, né, e eu conversando com ela sobre isso, ela me falou sobre eu não sei se eu posso dizer o nome doença, né, mas me deu um diagnóstico, assim, de blues puerperal, alguma coisa assim. Eu vou pesquisar mais para trazer para vocês, que é como se fosse uma depressão mais leve, não sei se eu posso dizer assim para vocês, quando é quase uma depressão, né, que é quando a gente esquece da gente, a gente fica ali eu não sei nem explicar, a gente fica meio anestesiada e não dando muita importância para nós mesmas, né? A gente se vai ali num profundo, e se a gente não tomar muito cuidado, a linha é muito fina entre esse diagnóstico de, acho que é puerperal mesmo, e a depressão, né? Então, assim, eu não fui medicada, mas quando eu engravidei agora novamente, é uma sensação que eu não queria ter. Não para com a criança, né? Não para com os meus filhos, mas para comigo mesma, né? Eu expliquei para ela que na época eu não queria tirar fotos, eu não queria aparecer, né? Era uma coisa muito estranha. E aí, a gente conversando, tanto que agora eu estou tomando vitaminas, tomei durante a gestação e estou continuando tomando agora no pós-parto, para ajudar na questão hormonal, que é muito importante, e às vezes a gente deixa isso de lado, ou então às vezes é a última coisa que a gente presta atenção, né? A gente acaba indo para o caminho dos remédios controlados, que são importantes para o tratamento, né? Mas também precisamos observar ali a parte hormonal, que também influencia bastante, né? Então, eu tive essa dificuldade no meu primeiro pós-parto, no meu primeiro resguardo, e era uma coisa que eu não gostaria de ter agora. Então, eu tenho procurado me policiar bastante na questão psicológica mesmo. Então, eu tenho aproveitado, eu tenho procurado refletir que são momentos que vão passar, independente, né, como eu já conversei com vocês, se são momentos bons ou se são momentos ruins, ou se eu vou conseguir organizar a minha casa agora ou não, são momentos que vão passar e que vale a pena ser vividos ali naquele momento, ao invés de eu ficar só matutando na minha cabeça depois que já aconteceu, porque eu também sou esse tipo de pessoa, né? Eu fico matutando depois
o que eu poderia ter feito, como eu poderia ter reagido às situações que já aconteceram. Então, hoje eu tenho me policiado bastante para poder, vou dizer, viver o momento no sentido de reagir ali naquele momento e de pensar que eu dei o meu melhor que eu podia, né? Naquele horário, naquele momento, enfim. Então, eu fiz um sanduíche, estou mostrando para vocês, né? A questão da alimentação também é muito importante, porque a gente esquece. Tanto que nesse dia, eu não tomei café da manhã, eu fui logo fazer esse lanche. Então, por isso que eu estou fazendo um lanche mais reforçado, né? Carne, um sanduíche, tomate, alface e passei maionese no pão também. Então, esses dias de pós-parto, nós temos que ser fortes, né? E evitar pensamentos intrusivos, evitar pensamentos que vão nos sabotar mais lá na frente, porque é nesse momento que nós estamos mais vulneráveis. Para quem exercita a fé, né, assim como eu, para quem é cristão, né, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque é neste período que a gente sofre bastante ataque espiritual, no sentido de pensamentos mesmo, né, guerra ali na nossa mente. Então, é nesse momento que nós precisamos mesmo estar ali com o capacete da salvação, vestir a armadura, né, de Efésios 6 ainda mais, e não deixar a nossa fé morna, né, porque neste momento, às vezes, é muito difícil. A gente fica, eu fico mais chorona, né, são momentos que nós estamos mais sensíveis, e o inimigo das nossas almas não brinca em serviço, né, ele fica exatamente esperando brechas para poder atacar com ainda mais força. Então, uma das coisas que eu tenho procurado fazer, eu já tinha começado antes da bebê nascer, é a questão de uma maquiagem básica. Para muita gente não tem importância, ou para muita gente pode ser até mesmo uma coisa supérflua. Mas para mim, e para algumas pessoas, se olhar no espelho e ver um acabamento legal, se assim eu posso dizer, e se assim você me entende, já ajuda bastante no nosso dia e também já ajuda bastante em como nós nos vemos para começar o dia e como nós nos vemos também para poder fazer alguma atividade, para poder receber alguém, para poder estar ali com a nossa bebê, com o nosso bebê, para poder tirar uma foto, né? Quantas das vezes a gente não tira uma foto porque a gente fala assim, eu não estou arrumada. E se nós já começarmos o nosso dia nos arrumando ou nos ajeitando, ou se a gente procurar lavar o cabelo mais vezes por semana para estarmos mais apresentáveis, para quem, Luana? Para nós mesmas. E depois para nossa família, né? Nós não vamos pensar duas vezes antes de registrar algum momento, nós não vamos pensar duas vezes quando alguém chegar perto de nós e falar assim, olha, como você tá bonita, ou olha, nossa, você tá bacana hoje. Nós não vamos ter aquela dúvida, falar, nossa, será que a pessoa tá falando isso só para me agradar? Ou será que ela realmente achou isso? Por quê? Porque nós já vamos ter aquela autoconfiança, né? E aquele autoelogio também, que nós nos arrumamos, nós estamos preparadas para começar o nosso dia. Então, é isso que eu tenho feito. Como o meu cabelo é alisado, eu sempre procuro finalizar as pontas deles, né, para dar um acabamento melhor. Então, é isso que eu tô fazendo hoje. Não faço todo dia, porque também detono o cabelo, né, só passar a chapinha. Então, mas às vezes fica ali sem finalização, eu não vou lavar no dia, como é o caso de hoje. E eu viro ali as pontinhas, enquanto eu vou fazendo também a maquiagem. Gente, isso é uma coisa muito rápida, mas como eu falei para vocês, que tem o poder de mudar a nossa visão sobre nós mesmas e também de melhorar o nosso dia, porque quando a gente está satisfeito com a nossa imagem, a gente consegue passar isso também para outras pessoas, para os nossos filhos, para o marido, para quem convive com a gente no dia a dia. Como eu disse para vocês, primeiro para nós, né? Nós nos preparamos ali para começar o dia e para viver este dia. E depois também para quem está à nossa volta, né? Para aqueles que convivem com a gente. Quantas das vezes a gente olha para alguém e fala assim, nossa, admira uma pessoa por aquela pessoa conseguir dar conta, parece que a pessoa tem mais de 24 horas, né? Parece que ela é mais bem organizada do que nós. Quando, na verdade, aquela pessoa dá prioridade para aquilo que faz bem para ela. Eu estava aí no banheiro e eu lembrei que eu esqueci do pincel para passar o pó, que eu coloquei nesse potinho, porque ele caiu e caiu e a tampinha quebrou, e para eu não ter que jogar fora, eu deixei nesse potinho onde eu consigo utilizar o pó, né? Dá mais trabalho, mas
eu ainda consigo utilizá-lo. Então, eu passei o pó com uma esponja mesmo, tá? É uma quantidade bem pouquinha que eu costumo passar, mas que faz diferença, né? Então, quantas das vezes nós admiramos pessoas, mulheres principalmente, às vezes mulheres, gente, eu posso falar de uma amiga que eu tenho, inclusive mais velha, tá? Que passa por muitos problemas dentro da sua casa, coisa que não é comum, né? Não posso expor porque não é um problema meu, mas é uma pessoa que está sempre bem arrumada. Aí eu ficava pensando, né? Inclusive eu já conversei com ela, porque quando eu digo amiga é porque eu tenho liberdade de conversar com a pessoa, né? Então eu perguntei para ela, como que você consegue força para você se arrumar todos os dias, e quem olha para você não imagina o sofrimento ou não imagina o que você passa dentro da sua casa. E ela disse, olha, são situações que eu não tenho controle, mas eu tenho controle sobre como eu vou me sentir comigo mesma, né? Então, a partir dali, todas as vezes que eu estou desanimada, eu lembro desta amiga. Eu lembro desta amiga como admiração, né? Eu lembro dela, às vezes eu até mando mensagem, oi fulana, saudade de você, você me inspira, porque é isso que nós precisamos. São poucos amigos que nós precisamos ter, mas pessoas que nos inspiram e que nos levam, né, a nos conectar com nós mesmos e também com o nosso Criador. Então, é isso que eu tenho tentado fazer e tem surtido efeito. Quando eu não faço esses pequenos passos, né, tomar um café ali refletindo e também de me arrumar mesmo, esse pouquinho de maquiagem, eu vejo que no final do dia eu estou mais sobrecarregada e eu acabo ficando mais nervosa, eu acabo ficando mais ainda mais sensível, né, neste momento. Então eu tenho feito e eu aconselho que você faça. Você não precisa de muitos produtos, você não precisa fazer um delineado todos os dias se você não gosta ou se você não sabe, assim como eu não sei. O que eu faço é passar um pouquinho de base ou corretivo, né, para quem gosta. O pó mesmo, né, ali, o pó compacto, né, como eu conheço, e rímel e pentear a sobrancelha e esse hidratante da Nivea com cor, que para mim é um salva-vidas, tá? Então, assim, faça para você se sentir melhor e para você conseguir dar o melhor de você para a sua família e para aqueles que estão ali ao seu redor, porque é um grande diferencial. Não permita que a batalha na sua mente venha vencer. Tome vitaminas, tome suplementos e viva a sua melhor versão. É isso que eu desejo para mim, para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.